Bom, eu posso levar o conceito, na verdade, o conceito de função para os conjuntos numéricos, desde que haja uma relação entre eles, qualquer tipo de relação. Vejamos o seguinte, aqui eu tenho o conjunto A, então a gente sempre, os elementos do conjunto A, a gente vai ser normalmente o seu valor de x, e os elementos do conjunto B o valor de y. Então aqui eu quero achar uma lei de formação de uma função, qualquer, tá? Com esses elementos. Então eu posso dizer assim, ó, y é igual a 2 vezes o x. Essa é a minha lei de formação, que tem uma correspondência, uma relação de correspondência entre o x e o y. Então, o A é o elemento x. Então, se tu botar aqui, ó, quando x é 1, então, y igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, vem aqui e relaciona o 1 com o 2. Tá? Depois eu tenho aqui, posso fazer y igual. Qual é o próximo valor de x? X são os elementos do conjunto A, 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, y igual a 4. Então, aqui eu tenho quando o x for 1, o y vale 2. Quando o x for 2, né, o y vale 4. Então, quando o x for 2, o y vale 4. Y igual a 3, 2 vezes 3, né? A ordem não modifica, né? Então, y igual a 6, ó. Então, quando o x for 3, aqui, né, o y vai ser 6. Então, eu vou fazer essa relação aqui. 3 está ligado lá com 6. Ora, alguns elementos do y, do conjunto B, não estão ligados com ninguém, não tem problema. O que não pode é sobrar um elemento aqui. Essa relação, ela vai relacionar esses elementos com os elementos que estão aqui. Eu posso encontrar ou não, tá? O de A pode pegar 1, mais de 1, não importa. Só que todo elemento de A tem que ter um correspondente em B, tá? Todo elemento de A tem que ter apenas um correspondente no conjunto B. E todos os elementos de A devem ter um correspondente em B. Todos os elementos de A devem ter um correspondente em B, certo? Aí vai ser uma função. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, ó. Vamos ver. 1, 2, 4, 3. Não importa qual a relação, ó, mas eu vejo isso aqui. Ó. Pode isso? Sim, não importa o B, o que importa é o A. Todos os elementos de A têm um correspondente em B? Sim. Os elementos de A têm apenas um correspondente, cada elemento de A tem apenas um correspondente em B? Sim, ó, o 1 corresponde ao 4, o 2, que é o outro elemento de A, corresponde ao B. O que não pode acontecer em hipótese alguma é isso aqui, ó. Vou pegar 1, 2, 3, 4. Tá? Uma situação hipotética. Isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, y igual a x ao quadrado. Essa é a minha lei de formação. 1 ao quadrado, quanto é que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Então, o 1 não tem ninguém lá. Agora, y igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, certo? Então, 2 está relacionado. Mas isso não é função. Não representa uma função. Por quê? Todos os elementos de A têm correspondente em B? Não. Não, o 1 não tem correspondente em B. Por isso, não é função. Todo elemento de A tem que ter um correspondente em B, e todo elemento de A tem que ter um único correspondente no conjunto B. Certo? Podendo ser mesmo? Sim, mas um único.
ok? E aqui vamos apagar. Outra situação que não existe, que não pode existir, é essa aqui, ó, conjunto A, conjunto B. Aqui tem um elemento e aqui eu tenho 3 elementos. Se nós tivermos uma relação assim, ó, todo elemento de A tem um correspondente em B, sim. Todo elemento de A tem um único correspondente em B, não. Esse elemento de A corresponde a esse do B, esse mesmo elemento de A corresponde a esse, então isso aqui também não representa função. Tá? Só tem que sair. Nós temos que olhar sempre no conjunto A e verificar a seguinte situação, ó. Sai 1, 1 e 1. Se no momento que tu for conferir, tá? Tu perceber que acontece uma coisa desse tipo, esse ficou sobrando, não é função. Ah, desse saiu 1, desse saiu 1, mas desse aqui saiu 2, vai para 2 elementos. Não é função. Não pode faltar ninguém, sobrar ninguém no A, e não pode sair do A sair uma relação dupla. Isso daí deixa de ser função. Certo? Bom, então... Então, nesse exemplo aqui, temos aqui o conjunto A, o conjunto B, a lei matemática, a lei de formação, né, dessa função, e aí a gente vai ver o que é o domínio, a imagem e o contradomínio. Então, fica melhor a gente fazer o diagrama. Tá? Mas é bem simples. Então, pego o conjunto A, pego o conjunto B, que é um pouquinho maior aqui, certo? Os elementos do conjunto A, 0, 1, 2 e 3, 0, 1, 2 e 3. E os elementos do B, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6 e 7, certo? E agora eu vou aplicar essa lei matemática para relacionar os elementos de A com B. Então aqui eu estou dizendo que Y é igual a 2 vezes o X mais 1. Vocês lembram que o X é o elemento do A. Então, Y igual 2 vezes 0, o primeiro, 2 vezes 0 mais 1. Isso vai ser Y igual 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. O segundo caso, quando o X é 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Y igual a 3. Terceiro caso, Y igual a 2, agora o X vale 2. 2 vezes 2 mais 1. Isso vai ser igual a 4 mais 1, 5. Y igual a 5. E o terceiro, Y igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Y igual a 7. Então, aqui a gente sabe, quando o X... Deixa eu só apagar aqui. Só apagar aqui esse primeiro aqui. Então, aqui a gente sabe, ó, nós usamos o valor. Quando o X igual a 0, aqui o X igual a 1, aqui o X igual a 2 e aqui o X igual a 3. Então, a gente sabe, quando o X é 0, o Y é 1. Quando o X é 1, o Y é 3. Quando o X é 2, o Y é 5. Quando o X é 3, o Y é 7. Então, a gente pode fazer assim, ó. X é 0, o Y é 1. Quando X é 1, o Y é 3. Quando X é 2, o Y é 5. Quando X é 3, o Y é 7. Primeiro a gente analisa. É função? Sim, é função, porque todo elemento do conjunto A tem um correspondente em B. Todo elemento do A corresponde a um único elemento do conjunto B. É função. Bom, então agora vamos ver. Quem é o domínio deste conjunto? O domínio, conjunto, que vai ser o domínio também é um conjunto, vamos botar aqui, ó.
o domínio vai ser o conjunto 0, 1, 2, 3. Ah, professor, o domínio é o conjunto A? O domínio é um conjunto formado por todos os elementos do A. O domínio é o valor de x. Domínio é o valor de x. Então, o x são esses valores aqui. A imagem, o conjunto imagem, vai ser formado por quem? Pelo 1, pelo 3, pelo 5 e pelo 7. O conjunto imagem, eu olho aqui, ó, são esses elementos. O conjunto imagem são os elementos, tá, do conjunto B que estão relacionados aos elementos do A. Então, na verdade, a imagem é o valor de x, o domínio é o valor de y, o domínio é o valor de x, tá? E a imagem é o valor de y. E o contradomínio? Contradomínio, conjunto contradomínio, são todos os elementos do conjunto B. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ah, mas e aqueles que não têm relação? Não importa se tem ou não relação. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então, o domínio são os valores de x, ou seja, os elementos do conjunto A. A imagem são os elementos do conjunto B que estão ligados ao conjunto A. Essa é a imagem, o 1, o 3, o 5 e o 7. E o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Aqui é o conjunto B e aqui é o conjunto A. Tá ok? Mas essa aqui, ó, o domínio, os valores de x, o contradomínio, os valores de y, a imagem, os valores de y, e o contradomínio, todos os elementos do conjunto B. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu tenho mais um exemplo. Dado o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, e a lei matemática de y em função de x. Diz assim, que y é igual a x ao quadrado. O elemento y é igual a x ao quadrado. Eu quero que vocês façam o diagrama e me digam quem é o domínio, a imagem e o contradomínio. Bom, para montar o diagrama, eu preciso aplicar essa relação matemática para todos os valores de x, que são os elementos do conjunto A. Então, quando x é menos 2, eu vou fazer assim, o y vai ser menos 2 ao quadrado. Então, y igual a 4. X é menos 1, y igual a menos 1 ao quadrado. Y igual a menos 1 vezes menos 1, vai dar 1. Quando x é 0, y igual a 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado é 0. Quando x é 1, y igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Quando x é 2, y igual a 2 ao quadrado, y igual a 4. Então, agora aqui, eu vou botar os elementos do conjunto A, tá? Todos os elementos é o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E no B, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E agora eu vou relacionar de acordo com a solução. Quando x é menos 2, o y é 4. Então, ó, menos 2 vai lá no 4. Quando x é menos 1, é 1. Menos 1 vai no 1. Quando x é 0, vai dar 0. Tá? Quando x é 1, o y vai ser 1. Quando x é 2, o y vai ser 4. Ok. Então, menos 2 está ligado no 4, o menos 1 está ligado no 1, o 0 está ligado no 0, o 1 com o 1 e o 2 com o 4. Bom, primeiro, é uma função? Sim, é função. Todos os elementos do A têm um correspondente em B? Sim, todos. O menos 2 tem, menos 1, 0, 1 e o 2. Todos os elementos têm um único correspondente? Sim, o menos 2 só vale lá para o 4. O menos 1, o que não pode seria o menos 2 ir para o 4 e para outro valor. Então, todos têm correspondente. Então, quem é o domínio? São todos os valores de x, que são os elementos do conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem é a imagem? Só os elementos do B
que tem correspondente em A. Então, a imagem é o 0, o 1 e o 4. E quem é o contradomínio? Todos os elementos do conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos o domínio, a imagem e o contradomínio. Tá? Então, a aula de hoje, né, está separada em 2 videozinhos, um como uma noção intuitiva de função, certo? E outro como essa ideia, né, de função mesmo, e a lei da função. Todo elemento do A tem que ter um correspondente em B, e todo elemento do A tem que ter apenas um correspondente no conjunto B. Bastante fácil, só agora vocês vão resolver uma listinha de exercícios e me entregar. Muito obrigado pela atenção, até mais!